Olá a todos os alunos, Aqui é a Flávia, e eu vou dar continuidade ao assunto falando de teoremas booleanos. Quando nós simplificamos uma equação booleana, nós também estamos simplificando o circuito correspondente a ela, o que é um fator bastante desejável, porque para uma mesma aplicação, para uma mesma tabela verdade, ao invés de eu usar um circuito maior, eu posso usar um circuito menor. E vamos começar pelos teoremas para uma variável lógica, e em seguida passar para os teoremas com n variáveis lógicas. O que eu vou mostrar nesse slide agora não é no intuito de vocês decorarem, porque se vocês entenderam como é o funcionamento das portas lógicas, então esses teoremas são bem intuitivos. O primeiro teorema é que x vezes 0 é 0, ou seja, não importa a outra entrada. Quando uma delas é 0 da porta AND, o resultado sempre vai ser 0. Agora na porta OR, quando uma das entradas é 0, a saída vai ser igual à outra entrada, a entrada x. Se for 1 mais 0, o resultado vai ser 1. Se for 0 mais 0, o resultado é 0. Então, depende de x. O outro teorema é que x vezes 1 é igual a x. É como se fosse realmente o elemento neutro da multiplicação. Então, a saída é igual à entrada x. E x mais 1, ou x ou 1, é igual a 1. O próximo é quando eu tenho as duas entradas iguais. Eu coloco x numa entrada e x na outra entrada. E isso é uma trivialidade, porque vai ser igual a x. X vezes x igual a x. E a mesma coisa para a porta OR. Se eu tenho x mais x, ou seja, as duas entradas iguais, a saída vai ser x. Aqui é a mesma situação de antes, só que agora uma das entradas tem uma porta inversora. Então, é x vezes x barrado. E aqui, qual é o raciocínio que vocês têm que ter? Se eu tenho a variável e a variável barrada, então, com certeza, uma delas vai ser 0. E a gente já viu que 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Agora, a porta O, quando uma das entradas está conectada ao inversor. Eu tenho x mais x barrado. O raciocínio aqui, um deles é igual a 1. E a gente já viu que x mais 1 é igual a 1. E uma observação é que esse x que foi estudado no slide anterior pode ser aplicado para expressões com mais de uma variável. E aqui nós temos um exemplo. Nessa expressão, AB barrado vezes AB barrado, tudo barrado, nós podemos fazer uma substituição. Se considerarmos x igual a AB barrado. Então, essa expressão aqui, com essa substituição, fica x vezes x barrado. E pelo teorema 4, nós já vimos que isso é igual a 0. E a mesma ideia pode ser aplicada no uso de qualquer um desses teoremas, essa substituição do x. E sobre os teoremas com mais de uma variável lógica, eles podem ser divididos em leis comutativas, onde eu tenho x mais y é igual a y mais x, x vezes y é igual a y vezes x. Então, a ordem não vai importar no resultado. As leis associativas, aqui os parênteses, eles não vão mudar o resultado também, mas aqui eu estou tratando de produto e aqui eu estou tratando de soma, então seria a porta O e a porta AND. E a lei distributiva. Então, todos esses teoremas têm uma equivalência com a álgebra que você já conhece, que vai facilitar muito quando nós formos manipular as equações booleanas. Agora os teoremas 14 e 15. Aqui temos expressões que são recorrentes. X mais xy, dando igual a x. A mesma expressão, só que agora o segundo x barrado. Isso dá igual a x mais y. E aqui, quando o primeiro x está barrado, que vai dar x barrado mais y. E nós vamos provar esses teoremas. Provando primeiro o teorema 14, nós podemos colocar o x em evidência, que é a propriedade distributiva. E vamos lembrar também que quando eu tenho uma porta OR, se uma das entradas é 1, então o resultado é 1. E outra coisa, quando eu tenho x vezes 1, isso é a mesma coisa que x. E pronto, o teorema está provado. Continuando com o teorema 15A, precisamos de um raciocínio específico. Pelo teorema 6, já vimos que para uma porta OR, quando um dos termos é 1, a saída é 1.
Então, eu posso multiplicar esse x por esse termo sem alterar a minha expressão. E aí eu posso aplicar a propriedade distributiva. Pode parecer um pouco estranho eu estar aumentando a expressão quando na verdade eu quero simplificá-la, mas isso na verdade vai facilitar. Então aqui eu tenho o y e evidência, e aqui entre parênteses eu tenho x mais x barrado. O raciocínio é que um deles vai ser igual a 1, e nós já vimos que isso dá igual a 1, certo? E y vezes 1 é igual a y, então o resultado disso é x mais y. E fica de exercício para vocês provarem o teorema 15b agora. Já adiantando que é bem fácil, é basicamente o mesmo processo que a gente fez com o teorema 15a, e a resposta dele vai dar x barrado mais y. Chegamos em teoremas de De Morgan, que foi um matemático britânico que propôs dois teoremas muito importantes para simplificações de expressões. O primeiro teorema envolve uma soma de variáveis toda barrada. Isso corresponde a cada variável barrada individualmente, e se antes eu tinha uma porta OR, porque era uma soma, agora eu vou ter uma porta AND, um produto. E analogamente, temos um produto de variáveis todo barrado, resultando na soma de cada variável barrada individualmente. Então, para fixar, nós falamos que o complemento da soma é o produto dos complementos e que o complemento do produto é a soma dos complementos. No slide, o teorema foi apresentado em termos de x e y, mas eles podem assumir um formato com mais variáveis, como por exemplo nessa expressão. Se considerarmos x igual a AB barrado e y igual a c, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o complemento da soma. Então, eu pego cada variável, que seria AB barrado individualmente, e a outra variável que é c, barrado individualmente. Se antes eu tinha uma soma, agora eu tenho um produto. E pronto, é feita dessa maneira a simplificação. E agora vamos aplicar esses teoremas nessa expressão. Tentem fazer primeiro para ver se vocês entenderam, mas vamos lá. Eu vou considerar uma variável sendo A barrado mais C, e a outra variável sendo B mais D barrado. Aqui entre elas eu tenho um produto todo barrado. Então, o que acontece? Já que é um produto entre dois termos, aplicamos o segundo teorema de De Morgan. Agora, nós temos cada variável barrada individualmente e entre elas uma soma. Mas veja bem, agora eu posso aplicar o primeiro teorema de De Morgan, porque eu tenho uma soma de termos toda barrada. Então, nós vamos aplicar o teorema de De Morgan nesse termo e nesse termo aqui. Aplicando esse teorema, entre eles agora vai ser um produto, entre eles também um produto, e cada elemento barrado individualmente. E aqui nós temos A sendo barrado duas vezes, ou seja, A está sendo invertido e invertido de novo. E isso, se a gente for analisar, por exemplo, se eu tiver um barrado, se eu aplicar, digamos assim, uma dessas barras, se eu inverter uma vez, eu tenho 0 barrado, e se eu inverter de novo, eu tenho 1. Então, A barrado é igual a A e D barrado é igual a D. E pronto, nós temos a expressão simplificada. Mas os teoremas de De Morgan podem ser aplicados para mais de duas variáveis? Então aqui vamos analisar essa situação. Considerando o complemento da soma lógica de três variáveis x, y e z, eu vou considerar x mais y como sendo um termo e z como sendo outro termo. Entre eles tem uma soma, então, aplicando o teorema de De Morgan, agora eu tenho um produto do complemento de cada termo. E eu posso aplicar de novo o teorema de De Morgan aqui, sendo z e y as minhas variáveis agora. Então, se antes eu tinha o complemento da soma, agora eu tenho um produto dos complementos. E olha só, essa expressão é semelhante ao teorema para duas variáveis. Logo, é possível aplicar diretamente o teorema de De Morgan para o complemento da soma de n variáveis. Da mesma forma acontece para o complemento do produto. Aqui eu também tenho três variáveis, e aplicando o teorema de De Morgan, eu vou chegar nesse resultado com a soma do complemento das três variáveis. Ou seja, ele também pode ser aplicado para n variáveis. E aqui são os teoremas do ponto de vista das portas lógicas. Primeiro, nós temos o complemento da soma, que é uma porta NOR,
ou seja, uma porta OR com inversão na saída. E quando nós aplicamos o teorema de De Morgan e achamos essa expressão aqui, o que é isso? É uma porta AND, já que é um produto, com cada entrada barrada. Por isso que tem esse pequeno círculo aqui nas entradas. Então, aplicando o primeiro teorema de De Morgan, eu saio dessa porta para essa porta. A tabela verdade delas são iguais. E o segundo teorema se trata de uma porta NAND, que passa a ser uma porta O com cada entrada invertida. Então, essas portas lógicas aqui também têm a mesma tabela verdade. Agora o conceito de universalidade. Todas as expressões lógicas que nós já vimos utilizam a combinação de OR, AND ou NOT. Mas é possível implementar qualquer expressão lógica utilizando apenas portas NAND ou apenas portas NOR. Começando pela porta NAND, nós vamos analisar o primeiro caso, onde eu tenho as duas entradas iguais. A saída vai ser o complemento do produto. Mas veja bem, se elas são iguais, aqui eu posso analisar A vezes A. Pelos teoremas booleanos, nós já vimos que A vezes A é igual a A. Então, a saída é o A invertido. Isso é a mesma coisa que uma porta inversora. Se aqui eu entro com A, eu vou sair com A barrado. O segundo caso, eu tenho aqui duas entradas, A e B. A saída vai ser o produto de A e B invertido. E esse aqui é uma porta inversora, nós acabamos de ver. Então, se eu inverter de novo, eu vou ter A vezes B. E isso é a mesma coisa que a porta AND. A porta AND faz a multiplicação. No terceiro caso, eu tenho essa porta inversora, já que sai com A barrado, outra porta inversora, B barrado, e cada termo vai ser a entrada de outra porta NAND. Com isso, eu tenho A barrado vezes B barrado, tudo barrado. Aplicando o teorema de De Morgan, isso vai ficar A barrado barrado ou B barrado barrado. E quando uma coisa é invertida duas vezes, nós temos que essa expressão é A mais B. E isso é nada mais nada menos do que uma porta O. A ou B. De maneira similar, vai ser feita para a porta NOR. O primeiro caso vai ser igual ao caso anterior. Eu tenho uma porta NOR, onde as entradas são todas iguais. Então, A mais A, nós já vimos que é igual a A. E se o resultado é A barrado, essa porta aqui é igual a uma porta inversora. No segundo caso, eu tenho duas entradas, A e B. Então, a saída é o complemento da soma. Aqui, acabamos de ver que é uma porta inversora. Então, se eu inverter, eu vou ter a expressão A mais B. E isso é a mesma coisa que utilizar uma porta OR. No terceiro caso, aqui eu tenho duas inversoras, a saída é A barrado, a saída dessa é B barrado. Se eu entrar com elas em uma porta NOR, eu vou ter o complemento da soma desses termos. E aplicando o teorema de De Morgan, eu vou achar A vezes B, que é exatamente uma porta AND. E nós vamos ver agora como essas equivalências podem ser utilizadas na prática. Vamos lidar com um exemplo de um processo de fabricação. Nós temos que considerar uma esteira de transporte que deve ser desligada em determinadas condições. Essas condições vão ser monitoradas e têm os seus estados sinalizados por 4 sinais lógicos, que nós vamos considerar como sendo A, B, C e D. A vai ser alto sempre que a velocidade da esteira for muito alta. B, sempre que o recipiente no final da esteira estiver cheio. O sinal C, quando a tensão da esteira for muito alta. E D, quando o comando manual estiver desabilitado. E é necessário projetar um circuito lógico que vai gerar um sinal de saída, que nós estamos chamando de X, que será alto sempre que as condições A e B existirem simultaneamente, ou sempre que as condições C e D existirem simultaneamente. Então, quem é X? Qual é o sinal de saída? Pelo enunciado, já fica bem claro. O sinal de saída vai ser A e B, ou C e D. A gente sabe quando é I, é porque é uma multiplicação, nós estamos tratando de uma porta AND. Agora, como eu consigo implementar esse circuito com o mínimo de CIs? Aqui eu tenho CIs TTLs disponíveis para implementação. Aqui são portas NAND, aqui porta AND e aqui OR.
Então, primeiro eu vou implementar o circuito utilizando portas AND e portas OR. Aqui eu tenho A vezes B, aqui é a porta AND, ou, porta OR, C vezes D, porta AND. Então, quantos CIs eu estou utilizando aqui? 2. Não são 3, certo? Porque nesse CI aqui eu posso utilizar até 4 portas ANDs para o meu circuito. Agora, se eu quiser fazer a alternativa, se eu quiser implementar apenas com portas AND, o primeiro passo a ser seguido é fazer a substituição. Nós já sabemos qual é o correspondente de uma porta AND e de uma porta OR apenas com portas AND. Então, nós substituímos. Mas aqui eu tenho uma trivialidade. Por quê? Imagina que a saída daqui vai ser x. Nós já vimos que quando as entradas são iguais, é porque essa aqui é uma porta inversora. Então, a saída daqui vai ser x barrado. Aqui também é uma porta inversora, então é x barrado, barrado, que nós também já entendemos que é igual a x. Então, toda essa parte do circuito não precisa ser implementada. Eu posso simplesmente retirar essas duas portas. E aqui a mesma coisa. Então, depois de eliminar as inversões duplas, nós temos o seguinte circuito, que na prática, apesar de usar o mesmo número de portas lógicas, utiliza menos CIs, porque se eu tenho 3 portas NANDs, eu posso utilizar só esse CI aqui, o que é bem mais prático. Aqui temos uma tabela com todas as portas lógicas e operações lógicas que vimos até o momento, e mais algumas. A porta ou exclusivo ou XOR. A operação XOR ela é basicamente apresentada dessa forma, onde, pela sua tabela verdade, quando as entradas forem iguais, a saída será igual a zero. E quando as entradas forem diferentes, a saída será igual a 1, ou seja, vai ser em nível lógico alto. A expressão da saída pode ser dada por A vezes B barrado, lembra que o B invertido pode ser representado tanto com a barra em cima como um traço do lado, mais A barrado vezes B. E também pode ser representado por Y igual a mais circulado B. E essa é a operação ou exclusivo. A sua porta ela tem exatamente essa forma, ok? Ainda temos, por exemplo, a porta coincidência, que é basicamente também chamada de N-SHOR, é basicamente um SHOR invertido, ou seja, quando as entradas forem iguais, a saída será igual a 1, e quando as entradas forem diferentes, a saída será igual a 0. Pronto, até agora cada porta lógica foi representada pelo seu símbolo padrão, mas também é comum encontrar alguns diagramas que utilizam símbolos alternativos. Nós vamos aprender a formá-los com os seguintes passos. Primeiro, nós temos que inverter cada entrada e cada saída. Isso é feito colocando pequenos círculos nas entradas e saídas que não têm os círculos e removendo os já existentes. O segundo passo é mudar o símbolo da operação. Se era AND, passa a ser OR. Se era OR, passa a ser AND. E no caso da porta inversora, nós não vamos mudar o símbolo. Na porta AND, quais são os passos? Primeiro, inverter cada entrada e cada saída que não tem um inversor. Nenhuma delas tem inversor, então nós colocamos pequenos círculos em todos. E se era AND, passa a ser uma porta OR. E a expressão lógica correspondente? Eu tenho A barrado ou B barrado, tudo isso barrado. Aplicando o teorema de De Morgan, nós temos que isso é igual a A vezes B. Então, apesar de não parecer no primeiro momento, essa porta aqui é uma porta AND. O próximo é a porta OR. Nós colocamos pequenos círculos em todas as entradas e na saída, mudamos a porta de OR para AND, e a saída é o quê? É o produto dos complementos, tudo isso invertido. Aplicando o teorema de De Morgan, nós achamos A ou B. Essa porta aqui é o símbolo alternativo para a porta lógica OR. Na NAND, é o mesmo processo que nós fizemos para a AND. Mas como na NAND a saída já era barrada, nós retiramos o círculo. E aqui nós temos A barrado mais B barrado,
E aplicando o teorema de De Morgan, a soma dos complementos é igual ao complemento do produto. Então, a saída é igual a de uma porta NAND. Na porta NOR também é o mesmo processo, só que a saída, agora, é o produto dos complementos, resultando no complemento da soma. Por fim, a porta inversora, nós não mudamos o símbolo, continua sendo um triângulo, só que quando nós invertemos a saída e a entrada, fica um círculo na entrada, que não tinha nada, e fica a saída normal, sem o círculo. E aqui uma definição importante. Nós dizemos que uma linha de entrada ou uma linha de saída é ativa alto quando ela não tem o pequeno círculo. E nós dizemos que a entrada ou saída é ativa baixo quando ela tem esse pequeno círculo. Aqui nós temos uma porta NAND, certo? Eu falo que as entradas, por não terem um círculo, são ativa alto, e a saída, por ter o círculo, é ativa baixo. E a conclusão que podemos chegar está aqui do lado. A saída vai para o nível baixo apenas quando todas as entradas forem para o nível alto. Então, se eu tiver 1 aqui em A, 1 aqui em B, eu tenho 1 vezes 1, que vai dar 1, barrado, isso vai dar igual a 0. Foi exatamente o que ele quis dizer aqui nessa caixinha de texto. Vai para nível baixo quando todas as entradas forem para nível alto. E aqui na porta O, com as duas entradas invertidas, ou seja, ativas em nível baixo, e a saída ativa em nível alto, eu tenho que a saída vai para o nível alto quando qualquer entrada for para o nível baixo. Porque, se eu analisar a expressão A vezes B, eu sei que pela tabela verdade da porta AND, que se um deles for 0, o resultado vai ser 0. E 0 barrado é igual a 1. E aí surge uma dúvida, qual simbologia nós devemos usar? E a resposta aqui depende da função específica que aquele circuito vai ser projetado. Se ele for utilizado para ativar alguma coisa, como uma lâmpada, um LED, um outro circuito lógico, um alarme, quando a saída Z for para o estado 1, o estado alto, então podemos dizer que a saída Z é ativa alto. Por outro lado, se o circuito estiver sendo usado para atuar quando Z for igual a 0, então nós falamos que Z será ativa baixo. E agora nós temos um exemplo. Aqui, a saída Z não tem um círculo, então eu falo que é ativa alto. Aqui, a saída Z já tem um círculo, então eu falo que ela é ativa baixo. E é muito comum, quando se trata de sinais ativos em nível baixo, colocar uma barra sobre eles como uma forma de indicar essa característica. Então, se não tiver essa barra, é porque o sinal é ativo em nível alto. Essas figuras vêm de datasheets, que são documentos que vão especificar os CIs. Aqui eu tenho 80 e 51. Cada porta do CI, cada pino, vai ter um nome, que vai indicar para que ele serve. E quando o nome dessa porta estiver barrada, é porque ali é ativo em nível lógico baixo. Quando não está, é porque é ativo em nível lógico alto. Já que eu tenho um PIC, que é um microcontrolador, e um dos pinos dele é chamado de Master Clear. Ele está barrado, então isso indica que ele é ativo em nível lógico baixo. Ou seja, se eu quiser ativar o Master Clear, se eu quiser dar um reset no meu PIC, o que eu faço? Eu conecto o pino dele ao GND. Eu conecto o pino ao nível lógico baixo. E para reiterar, a barra sobre o nome é uma maneira de frisar que esses sinais são ativos em nível baixo. E existe outra simbologia para as portas lógicas? A resposta é que sim. Nós temos o padrão I3E ANSI. Esse padrão nós não vamos utilizar, mas é bom vocês conhecerem. Como ele é feito? Todas as portas lógicas vão ser representadas por um quadrado. E dentro delas é o que vai identificar qual porta lógica é. O 1 se refere ao inversor, esse I se refere a AND, e o maior ou igual a 1 se refere a OR. E quando existe um inversor, nós colocamos um triângulo aqui na saída. Então, na porta NAND e na porta NOR, a mesma coisa. Nós pegamos aqui o quadrado referente ao AND, só que com a saída invertida, então tem um pequeno triângulo. E aqui o quadrado referente à porta O, com um triângulo na saída. Agora vamos focar em fazer exercícios. Primeiro, eu vou apresentar uma slide com um resumo dos teoremas. Quando vocês forem simplificar alguma expressão e tiverem dúvida, vocês podem recorrer a esse slide.
Primeiro, os teoremas booleanos de uma variável. Nós já vimos que uma variável invertida 2 vezes é igual a ela mesma. Lembrando também que valem as leis comutativas, associativas e distributiva. Aqui estão os teoremas 14, 15A e 15B. E, claro, os teoremas de De Morgan. Com isso, nós já podemos começar a simplificar equações. O conselho que eu dou para realmente fixar o conteúdo é fazer a expressão primeiro e depois ver a resposta. Começando por essa expressão bem simples. Essas aspas, elas estão representando o barrado, ok? Aqui, claramente, nós podemos colocar o A barrado em evidência, que seria a propriedade distributiva. Depois, quem é B barrado mais B? Já vimos que é igual a 1. E A barrado vezes 1 é A barrado. E pronto, simplificamos a expressão. A próxima é essa aqui. E também podemos colocar em evidência o A. E dentro desse parênteses, nós temos B vezes C, C barrado e B barrado. E aqui nós podemos fazer De Morgan, mas no caminho contrário. Essa é a soma dos complementos. Então, isso pode ser transformado no complemento do produto. E aqui, nós vamos tratar BC como se fosse uma variável. Como se fosse x mais x barrado, que é a mesma coisa que a gente tinha aqui. B barrado mais B. O resultado disso vai ser 1. Então, toda essa expressão é igual a A. Continuando, temos essa expressão, que é um pouco maior. Aqui é o complemento da soma de 3 variáveis, então aplicamos De Morgan. Depois, aplicamos a propriedade distributiva. E com isso, podemos analisar esse primeiro termo, onde eu tenho A vezes A barrado. Isso aqui vai dar 0, porque um desses termos vai ser 0. A mesma coisa aqui embaixo, nós temos C vezes C barrado, que também vai dar 0. Outro teorema, B vezes B é igual a B. E chegamos no resultado final. Agora vamos para uma expressão maior. Nesse caso, vamos começar por De Morgan. Por quê? Eu tenho o complemento da soma de 3 termos. Esse aqui eu estou considerando como se fosse um termo. Aplicando De Morgan, nós temos o produto dos complementos. Agora aqui eu posso fazer distributiva. E olha, já apareceu o termo C vezes C barrado, que nós acabamos de ver que é igual a 0. Agora o próximo passo é colocar termos em evidência. Aqui eu posso colocar C vezes D barrado, C vezes D barrado em evidência. E talvez alguém se pergunte, mas colocar o C em evidência está errado? Não, você também poderia fazer dessa maneira. Mas continuando aqui embaixo com C vezes D barrado em evidência. Nós temos um termo, ou 1. E a gente sabe pela porta ou, que quando um dos termos é 1, isso aqui vai dar igual a 1. E conseguimos colocar agora o C em evidência. E aqui eu tenho a soma dos complementos, então eu posso aplicar De Morgan. E pronto, nós chegamos ao fim. A próxima expressão é essa, e vocês já devem ter percebido que é possível aplicar De Morgan, porque eu tenho o complemento de um produto, aqui também eu tenho o complemento de um produto, então vamos aplicar De Morgan nesse primeiro termo aqui. Eu tenho uma soma dos complementos. Aplicando De Morgan no segundo termo, nós também temos a soma dos complementos. Vamos agora reordenar os termos da equação para ficar um pouco mais organizado. E aqui eu tenho C, aqui fora também tem um C. Então, eu desconfio que aplicando De Morgan vai ser possível fazer uma simplificação com esse C daqui. Então, vamos testar. Se antes eu tinha o complemento da soma, agora eu tenho o produto dos complementos. E apareceu um termo que se repete, que é o C barrado. Colocando ele em evidência, nós temos C barrado vezes B barrado mais 1, e qualquer termo mais 1 vai dar igual a 1. E C barrado vezes 1 é C barrado. Podemos aplicar De Morgan no sentido contrário. E chegamos ao fim da expressão. A próxima expressão
É um tipo bem comum, porque é o que resulta da análise de uma tabela verdade, desse formato aqui. Então, nós vemos que C barrado é o que mais se repete, podemos colocá-lo em evidência, e analisando o que está entre parênteses, nós também podemos colocar coisas em evidência. E aqui eu vou escolher o A barrado e o A não barrado. E agora muito simples, porque nós sabemos pelos teoremas booleanos que B barrado ou B, um dos termos vai ser 1, então o resultado disso é 1. E aqui também se repete, o resultado disso é 1. E A barrado vezes 1 é A barrado, A vezes 1 é A, como se fosse o elemento neutro, se vocês lembrarem. Então aqui nós temos a mesma expressão. Um termo barrado, ou o próprio termo, vai dar 1. C barrado vezes 1 é C barrado. E a simplificação ainda não acabou. Nesse termo eu tenho um C, nesse termo eu também tenho um C. Aqui ele está barrado. E aqui eu tenho um produto de termos. Então eu posso aplicar teorema de De Morgan. Agora eu tenho um complemento de cada termo, entre eles a soma, tudo barrado. E agora eu posso aplicar o segundo teorema de De Morgan, porque eu tenho a soma de complementos, então eu vou considerar tudo isso aqui como uma variável e o C como a outra variável. Então, entre eles vai ter um produto, tudo barrado. Vou só apagar essa linha aqui, que ficou um pouco no meio. E agora o que a gente pode fazer? A distributiva. E C barrado vezes C vai dar 0. Podemos colocar agora o C em evidência e tratar o que estiver aqui dentro como uma variável e o C como outra variável. E aqui é o complemento do produto. Aplicando o segundo teorema de De Morgan, nós temos a soma dos complementos. E aqui nós também podemos aplicar o primeiro teorema de De Morgan. E pronto, chegamos à expressão mais simplificada possível. Agora, um resumo dos métodos para a descrição de circuitos lógicos. Sobre mudanças de descrição, já foi visto que, partindo de um circuito, nós podemos levantar a tabela verdade e achar a expressão lógica. Também foi visto que, a partir da expressão lógica, podemos achar a tabela verdade e formar o circuito. E agora vamos ver como é possível partir da tabela verdade e achar a expressão lógica e o circuito correspondente. Bom, quando nós sabemos o nível de saída de um circuito lógico para todas as combinações de entradas possíveis, os resultados podem ser apresentados em uma tabela verdade de uma maneira muito conveniente. Logo, a expressão booleana para o circuito requerido pode ser obtida a partir dessa tabela. Nós vamos ver um exemplo. Considerando a tabela com duas variáveis A e B, uma saída x, essa saída será nível lógico alto apenas em uma condição. Qual é ela? Quando A é igual a 0 e B é igual a 1. Então, o circuito que corresponde a essa tabela é o de uma porta AND. Basta analisarmos a afirmação A e B. Além disso, temos uma porta inversora conectada a A. Por quê? Nós sabemos que numa porta AND, a saída vai ser 1 apenas quando todas as entradas forem iguais a 1. Mas aqui o A é o bit 0. Então, para que ele seja igual a 1, é preciso inverter. Então, a partir da tabela, achamos o circuito e, consequentemente, a expressão lógica. E caso se tenha interesse em gerar circuitos que tenham saída em nível lógico alto, para uma única combinação na entrada, como vimos no exemplo. Para o caso de duas variáveis lógicas, A e B, nós temos aqui no slide 4 circuitos distintos. Cada um deles vai ter saída em nível lógico 1 em apenas uma condição, dentre 4 possíveis. Então, se nós temos duas entradas, nós temos 4 condições possíveis, como nós vimos nessa tabela aqui. Essas são as 4 condições.
o primeiro circuito tem a saída igual a 1 apenas quando A é igual a 0 e B é igual a 0. Então, é preciso inverter as duas entradas, conectando elas para uma porta AND. E reiterando, essa inversão é feita porque quando A é igual a 0, passando pela porta NOT, vira 1, quando B é igual a 0, passando por essa porta, vira 1, e a saída de uma porta AND com duas entradas 1 é 1, que é exatamente o que nós queríamos. Para o próximo caso, o nível lógico é alto, apenas quando A é igual a 0 e B é igual a 1. Então, nesse caso, não tem porta inversora na entrada B e tem porta inversora na entrada A, que é exatamente o exemplo que nós vimos no slide anterior. Já o terceiro caso, o A é igual a 1 e o B é igual a 0, correspondente a esse caso aqui, só que agora a porta inversora fica na entrada B. No último caso, eu quero um circuito cuja saída seja nível lógico alto, apenas quando A for igual a 1 e B for igual a 1. Então, eu utilizo uma porta AND e as duas entradas vão ser conectadas sem inversão. E surge um questionamento. Nós podemos combinar esses circuitos entre si para implementar outras tabelas verdade? Para isso, vamos analisar o exemplo. Nessa tabela verdade, o x fica em nível lógico alto quando A é igual a 0 e B é igual a 1, ou quando A é igual a 1 e B é igual a 0. E como essa tabela pode ser implementada num circuito lógico? Simples. Nós pegamos as expressões correspondentes a cada linha, traduzimos isso para os circuitos que nós vimos naquele slide, e as saídas deles vão ser conectadas em uma porta OR. E é muito fácil chegar nessa conclusão a partir da interpretação. Por quê? A saída x vai ser nível lógico 1 quando essa condição for satisfeita ou quando essa condição for satisfeita. Eu vou fazer uma análise rápida com os bits. No caso, A igual a 0 e B é igual a 1. Vou fazer aqui rapidamente. A barrado 1, B, 1. Ou A vezes B barrado, a saída disso é igual a 1. Então, isso corresponde a essa linha da tabela verdade. Agora, para essa linha, ou seja, esse circuito, nós temos A igual a 1, B igual a 0. Pela expressão completa, isso fica 0 vezes 0, ou 1 vezes 1, cujo resultado é igual a 1, que corresponde a essa linha. E vocês podem testar os demais casos e ver que realmente a saída vai ser 0 para eles. Em conclusão, essa expressão satisfaz essa tabela verdade. Então, para reiterar, nós sempre analisamos cada linha da tabela verdade como se fosse uma porta AND, colocamos um inversor no bit que for igual a 0, e na expressão completa, nós relacionamos essas linhas por uma porta OR. E essas mudanças de descrição que nós acabamos de aprender podem auxiliar no projeto de circuitos combinacionais. Imagine a seguinte situação. Nós precisamos de um circuito que realize a seguinte função. Se o motorista estiver presente, não estiver usando o cinto e a ignição estiver acionada, então acenda a luz de advertência. E como nós podemos criar uma expressão booleana a partir disso? Nós temos que analisar esse enunciado. Aqui eu tenho se, aqui eu tenho e não, então nós já sabemos que aqui vai ser uma variável que nós precisamos barrar. Aqui e aqui então acenda a luz de advertência é a saída. Luz de advertência, que é a saída, vai ser igual a motorista presente vezes cinto em uso, isso barrado, vezes ignição ligada. E montando o circuito a partir disso, nós temos aqui as nossas três variáveis. Uma delas está com o inversor, porque é justamente quando o cinto não estiver sendo usado.
todas indo para uma porta end, já que é um produto, e o final sendo a luz de advertência. E analisando a tabela verdade, nós podemos ver que a luz de advertência só vai acender nessa situação específica. Imagine que 1 é verdadeiro e 0 é falso, já que é binário. Então, ignição ligada, ok. Cinto e uso, não. Motorista presente, ok. Então, nessa situação do enunciado, nós temos a luz de advertência. Em todas as outras, nós não temos a luz de advertência. E isso passando para um diagrama de tempo. Aqui, quando a curva está embaixo, é nível 0. Quando a curva está em alto, é nível 1. E a luz de advertência só é ligada nessa situação aqui. Justamente motorista presente, 1. Cinto em uso, 0, porque é falso. Ignição ligada, 1. E todo o resto da tabela verdade correspondente a esse diagrama de tempo resulta na luz de advertência não estando ligada, certo? Espero que tudo tenha ficado claro. Como sempre, caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar com o professor e também podem falar com a gente. E com isso chegamos ao fim da nossa aula.